Será que Deus realmente prometeu uma vida sem problemas para você? Muitos usam Jeremias 29 contra 11 como se fosse uma senha para a prosperidade. Mas o verdadeiro significado desse versículo é ainda mais profundo e poderoso. Jeremias 29 contra 11 é um dos versículos mais citados e compartilhados. Ele diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muita gente usa esse versículo como se fosse uma promessa pessoal de sucesso imediato. Passar em uma prova, conquistar um emprego, prosperar financeiramente, realizar um sonho, e por aí vai. Ele é citado em formaturas, casamentos e até em cartões de aniversário. Mas será que Jeremias 29 contra 11 realmente fala sobre isso? Vamos dar uma olhadinha no contexto histórico desse versículo. O profeta Jeremias escreveu essa mensagem em uma carta enviada aos exilados que estavam vivendo na Babilônia. Isso mesmo, o povo de Judá tinha sido levado cativo por causa de sua rebeldia contra Deus. E a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Muitos falsos profetas diziam que o exílio duraria pouco tempo, que logo todos voltariam para casa e seriam restaurados. Mas Jeremias, inspirado por Deus, trouxe uma palavra dura. O exílio duraria 70 anos. Ou seja, a maioria daquela geração morreria em terras estrangeiras. O chamado de Deus para eles era claro: construir casas, plantar, casar, ter filhos, buscar a paz da cidade onde estavam. Isso mesmo, lá no cativeiro, porque a restauração não seria imediata. É nesse cenário que Jeremias 29 contra 11 aparece. Justo naquele momento, quando todos os planos pareciam inúteis, o Senhor tem planos de novo para o povo. O ato que parecia ter colocado fim na aliança, na verdade restaura a vida justo ali, onde parecia não haver mais esperança. Mas o que parece ser o fim dessa esperança, nada mais é do que o fim dos sonhos extravagantes e sem sentido do povo. História mostra claramente a diferença entre o pensamento do Senhor e os planos dos humanos. Deus estava dizendo: mesmo em meio ao julgamento e à disciplina, eu continuo no controle. Tenho planos para vocês. Planos que não terminam na destruição, mas na restauração. Para os exilados, essa promessa era uma palavra de esperança a longo prazo. Não significava que todos seriam livres rapidamente, ou que suas dores acabariam de uma hora para outra. Pelo contrário, eles deviam aprender a viver e confiar em Deus, mesmo em terra estrangeira, aguardando o tempo certo da restauração. O versículo apontava para algo maior. Deus não havia abandonado seu povo. Mesmo em meio ao exílio, ele ainda tinha um plano soberano. Isso não era uma promessa individual para resolver problemas momentâneos, mas uma promessa coletiva para o povo da aliança. O grande ensinamento de Jeremias 29 contra 11 para nós hoje é que a esperança do cristão não está em soluções rápidas ou em uma vida sem problemas, mas na fidelidade de Deus que cumpre seus planos eternos, que são maiores do que os nossos, que são egoístas, terrenos e momentâneos. Hoje nós também vivemos como estrangeiros nesse mundo, assim como os exilados. Muitas vezes passamos por lutas e não vemos respostas imediatas, mas a promessa de Deus continua válida. Ele está no controle da história e conduz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E lembrando que esse bem não significa conquistas terrenas, mas o maior de todos os propósitos, sermos moldados à imagem de Cristo. Em Cristo, essa promessa encontra seu cumprimento definitivo. Jesus é a prova de que Deus não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é a garantia de que temos uma esperança viva e um futuro certo na presença de Deus, na eternidade. E é por isso
que os nossos olhos não podem estar nos sofrimentos passageiros dessa terra, e sim na eternidade que nós vamos viver em glória com o Senhor. Jeremias 29:11 não promete uma vida sem dificuldades, mas nos lembra que em meio ao exílio da nossa existência nesse mundo, Deus continua conduzindo nossa história para a vida eterna com Cristo. A verdadeira prosperidade é estar seguro nas mãos dele, mesmo quando não entendemos o caminho. Confie, pois chegará o dia em que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais dor e sofrimento. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E lembre-se que se você, sua igreja ou seu negócio precisa de um vídeo nesse formato aqui, solicite um orçamento comigo através do e-mail, que também é o Pix do canal, desenhandoabibliaabre@gmail.com. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Yeah.